Boa noite a todas e a todos. Continuando hoje com a terceira aula do nosso estudo, que é o mecanismo da comunicação mediúnica. Hoje nós iremos refletir em torno de 3 matérias que são matérias importantíssimas, principalmente a respeito da saúde mental, da vigilância que nós precisamos ter em relação a nós mesmos, nosso pensamento. O tema é sintonia, imagens fluídicas e fascinação. A gente vai trabalhar sobre esses 3 itens que são extremamente importantes, não só do ponto de vista da mediunidade, como também matérias elementares para o entendimento sobre as obsessões. Então, esse tema, visto que o mecanismo da obsessão e da mediunidade é o mesmo, é a sintonia, porém, é uma sintonia construtiva e destrutiva, e o nosso objetivo é entender os mecanismos, nós vamos passar naturalmente pelo também o mecanismo da própria obsessão, para servir para todos nós de um alerta. Então, hoje nós vamos tratar sobre esses 3 itens, sintonia, fascinação e imagens fluídicas. Na semana que vem nós vamos tratar sobre a obsessão, simples, fascinação, subjugação, entender a sequência, o estágio entre esses 3, a fase desses 3 estágios aí, como que é o processo que a pessoa sai de um, vai para o outro, se isso tem ligação, se não tem, refletir sobre os processos. E para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês umas reflexões em torno do Livro dos Médiuns, na segunda parte, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que vai tratar sobre a obsessão. Vai tratar basicamente sobre a obsessão, mas vai tratar sobre a fascinação. Então, é importante que a gente, em primeiro momento, busque a referência kardeciana como matéria elementar mesmo, para depois a gente fazer um desdobramento. Tá bom? Então, a gente vai intercalar Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Vamos pegar hoje um trecho de Pensamento e Vida e vamos explorar mais um caso que se encontra nos domínios da mediunidade, de André Luiz. Tá bom? Um caso de fascinação, para a gente entender, dentro de um estudo de caso, o processo de fascinação. Então, aqui, basicamente, o codificador vai nos informar o que seria a fascinação. Eu queria chamar a atenção para uma palavra importantíssima aqui. Vou colocar duas palavras importantíssimas, apesar que a segunda nós já trabalhamos ela. Eu quero chamar aqui a atenção para ilusão. Se nós pudéssemos colocar um sinônimo para fascinação, seria, com certeza, a ilusão. Tá? A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Só rapidamente aqui para a gente pegar uma linha de raciocínio. A obsessão simples é a influenciação que todos nós estamos sujeitos. Nós passamos por ela naturalmente. Por quê? Porque o semelhante atrai o semelhante, né? A gente vai explorar exatamente a questão da sintonia aqui. Então, como nós ainda produzimos em nós matrizes, as matrizes do mal, naturalmente nós nos conectamos com espíritos afins. Do mesmo modo que trazemos a nossa própria intimidade também, várias qualidades nobres, várias virtudes consolidadas. Mas nesse processo de oscilação,
que inclusive nós exploramos uma fala de Paulo, que é o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É o processo natural, é isso mesmo, é oscilação. Até para a gente, em determinado momento, reafirmar um ponto. A gente compreende o que é bem transitando no mal. É isso mesmo, está tudo certo. É o mecanismo da vida. Só que dentro disso é necessário que a gente fique atento, porque em muitos momentos, um simples desejo nosso vira porta aberta para um processo de influenciação macro. Lembra do trecho que nós trabalhamos a semana passada? Eu acho que foi nesse estudo mesmo, que é do endemoniado de Gadara. Eu falei dele, não falei, Tati. Endemoniado de Gadara é tanto estudo que, por fim, falei, né? Então, quando ele vira e fala assim, meu nome é Legião, porque somos muitos, quem abre campo para um, abre campo para uma legião. Então, essa fala, o meu nome é Legião, porque somos muitos, é porque a matriz do mal, o desejo do mal, fez com que o todo, ou um grupo, virasse um. Do mesmo modo que Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. O Chico dizia, às vezes não sei se sou eu, se é Emmanuel. Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é unidade. Mas é unidade também quando eles dizem, meu nome é Legião, porque somos muitos. Peço que não me atormentes. Então, é importante a gente pensar que dentro do processo de mediunidade, dentro do processo obsessivo, a palavra-chave é o quê? Sintonia. Não tem vítima no processo. Tem sintonia, tem semelhante que atrai semelhante. Por isso que no livro Pensamento e Vida, no capítulo que Emmanuel trata sobre obsessão, ele começa com uma definição de obsessão partindo da sintonia. Ele diz, analisando a mediunidade como sendo sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores que se retratam entre si. Equilíbrio de forças inferiores que se retratam entre si. Ficou claro até aqui, gente? Então, nós podemos observar que dentro desse contexto que nós estamos refletindo, se você vai sintonizar de forma positiva ou negativa, com o espírito benfeitor ou malfeitor, o que vai depender dessa sintonização é aquilo que a gente traz na própria intimidade, é o desejo que prepondera naquele momento. Se o desejo for um desejo feliz, for de um projeto de edificação, de melhoria, de renovação, ok. A nossa influenciação, os espíritos que se aproximarão de nós para fortalecer esse objetivo, esse plano, essa ideia, serão espíritos que estão vibrando na mesma sintonia. Agora, o contrário também acontece. E eu quero trazer aqui para vocês, aqui só para a gente lembrar, aquela questão do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: com que fim, com que utilidade, finalidade, fim aqui é de finalidade, com que finalidade os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Resposta: para que sofrais com eles. Aí, gente, tem que entender sofrimento no seguinte: vamos pensar numa coisa aqui. Emmanuel tem uma frase do Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim:
É muito melhor chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Entenderam? É muito melhor chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. O que o Emmanuel está dizendo? O Emmanuel está dando um novo conceito para a gente, de choro e de riso. Ele está mostrando para a gente que, de fato, é uma atitude infeliz, ainda que se tenha sorriso nos lábios, no rosto. E o que é uma atitude feliz, ainda que se chore? Perceberam? Isso muda por completo a nossa percepção sobre a vida. Por quê? Porque em muitos momentos a pessoa diz, mas fulano tá ótimo, muito bem. Olha como que fulano tá. Aí a pessoa tá eufórica. Tá naquele nível lá em cima de euforia. E em muitos momentos a euforia ela é confundida com alegria. A alegria é uma coisa de dentro. É algo que vibra dentro. É igual felicidade, é algo que vibra dentro. Então, você pode estar sereno, em paz, estar profundamente alegre, sem que o seu semblante, sem que você entre num clima de euforia, que é aquela exibição, entende? Aí você pensa que aquela pessoa que está lá em cima, no pico da euforia, está super feliz. Tá, mas está feliz por quê? Está alegre por quê? Entende isso? Os alienados também sorriem. E estão totalmente desorganizados num sofrimento mental profundo. Os psicopatas também sorriem, vibram no prazer. Quando se fazem deuses exercendo poder sobre as suas vítimas. O que o Emmanuel diz? É muito melhor chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Muda o conceito para a gente. E aí, nessa questão, quando eles colocam assim, com que finalidade os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, para que sofrais com ele? Aí a pessoa fala, não, mas o vício não traz sofrimento. É, mas o vício, ele traz a ilusão, né? Ele alimenta a euforia, a satisfação, o prazer, a anestesia. Isso é choro ou riso? Percebem? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque senão a pessoa pensa que o espírito vai chegar arrasado, que, por exemplo, o processo de fascinação, obsessão, só cabe para as pessoas que estão em estado de melancolia, estado depressivo. Não, gente, quem está rindo às vezes, inclusive tem uma música do Cabete que fala isso, riso sem razão. É o riso do viciado, é o riso do obsidiado. Entende isso? É o riso sem razão. E o Kardec estranhando, né? Estranhando, ele pergunta, mas isso lhes diminui os sofrimentos? Respondem, não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Quem que são os felizes depois que Jesus desenvolve toda a sua missão? Quem que são os verdadeiros felizes? Quem que são os bem-aventurados? Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. Equivale dizer que todas as vezes que você, com fé, com perseverança, com espírito de renúncia, abre mão de algo, de uma atitude, ou de um plano, ou qualquer coisa que seja, que vai te comprometer ou comprometer os outros, cada vez que você renuncia a isso, você pode até chorar no momento, mas você é um bem-aventurado, ou uma bem-aventurada. Por isso que toma cuidado, hein? Tem muita gente que é espírita, é cristão, e até hoje não entendeu o que é ser feliz evangelicamente falando. Não é ficar reganhando as canjicas, não, gente. Já deu para ter esse pensamento simplório. Não é qualquer alegria que vale. Tem que ser uma alegria que vem da alma, da consciência tranquila do dever bem cumprido. E aí que tem uma questão. Se você consegue resistir a uma tentação, o que isso diz para eles? Que eles também poderiam. Mas, e não tem coisa pior para uma pessoa que está perto, é você fazer uma coisa que ela poderia também fazer, mas ela não quer, porque ela não quer sair da zona de conforto. Isso vale para parente, tá? Que começa a virar e falar, fulano agora é beato, virou crente. Fulano é espírita. Fulano agora não quer beber até cair mais. É seletivo. Já não serve qualquer papo, não serve qualquer amizade. Tem que deixar entrar no ouvido, sair no outro e entender. Que a coisa mais fácil que tem é você puxar um indivíduo. Você está numa zona de conforto, num espaço muito cômodo, está ali, faz tudo que quer, tem moderação, vive como um animal, porque o animal não precisa dizer não a si. O ser humano precisa. E quando aparece alguém que está ali querendo melhorar enquanto pessoa, refinar os seus prazeres, existe uma galera que levanta contra. E se você não ficar esperto, você tende a voltar para o ponto de partida. Porque eles são teimosos, né? Que as pessoas são insistentes. É assim mesmo. E aí, de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Opa, mas isso aqui então é uma dica para a gente. É simples. Você tem dúvida do que é obsessão? O que te afasta da lei? O que te afasta da lei? Porque o que te afasta da lei vai te colocar numa ordem inferior. Num grau de inferioridade. Mas qual lei, Rô? Só tem uma. Só existe uma. Não existe mais de uma lei. É a lei de justiça, amor e caridade. Eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Esse é o resumo da lei. Todas as demais são desdobramentos desse. Quando fala de amor, é amor que engloba todo, não é amor parcial, não. Eu amo fulano, não amo Beltrano. Não, é um amor imparcial. E aí é uma coisa interessante, porque quando eles colocam aqui pra gente, ó, os que resultam de ser de uma ordem inferior à criatura e de estar afastada, esse afastamento não é um afastamento de corpo presente. Não é você ser espírita, você fazer tarefa, você participar de grupos de estudo. Isso não é estar ligado à lei. Não estar conectado com o divino. Não é isso.
Não é você estar de corpo presente. É uma conexão que vai para além disso tudo que é o fazer. O sentir é mais importante do que o fazer. Você pode estar fazendo isso tudo, mas ainda assim está desconectado dali. Ah, Rosa, mas não tem como ninguém estar conectado na sua totalidade. Não tem. Mas se você for uma pessoa atenta, alerta, as coisas que são principais, as coisas que você precisa trabalhar de forma principal, porque a gente tem várias coisinhas que é necessário que a gente trabalhe. Em nós, tá, gente? Nós. Né? A caridade não tem que substituir um trabalho que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. Né? Tá muita gente, muito espírita aí com o olhar voltado para fora. Ah, é a campanha do que? Acolhimento fraterno. É o magnetismo. É como se a resolução fosse o outro. Vai nessa não que é fria. Nenhuma tarefa substitui o esforço que nós precisamos fazer para se ter autoconhecimento e transformação moral. E aí, o que acontece? Quando você está fazendo o esforço para se conhecer, e quando eu falo se conhecer, não é para conhecer treva interior, não, que é outra coisa que o espírito às vezes entende errado. Autoconhecimento não é conhecer treva interior. Ai, olha como eu ajo assim. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é você saber por que você age daquela forma. Entende? Vou dar um exemplo. Vamos pegar um indivíduo que é alcoolista. Você fala com ele assim, não, mas o alcoolismo é muito prejudicial e tal. Ele fala, não, não é nada. Não, mas você não acha, assim, que esse vício que você tem... Fala, não sou viciado, não. Eu paro a hora que eu quiser parar. Esse indivíduo que fala isso, ele não percebeu o básico. Que é, ele não consegue colocar um copo na mesa e dizer quem que manda. O copo vai mandar nele ou nela. Isso é um nível muito grosseiro do autoconhecimento. Entende? É reconhecer assim, eu sou um doente, porque o alcoolismo é uma doença. Só que isso é o basicão. Isso não é resolver a questão. Sabe quando a pessoa vai resolver? É quando ela vai mergulhar dentro da própria intimidade para perceber os motivos pelo qual ela busca o álcool como alívio de tensão. Ou para diminuir uma angústia, uma dor que está dentro de si e que os motivos, o álcool pode ser o mesmo, mas os motivos são relativos a cada indivíduo, cada ser humano. Me fiz entender com a comparação? Usei o alcoolismo, a gente pode usar tudo. A compulsão, o vício, tudo. As dependências de todos os níveis, dependência afetiva, todos os níveis. Ciúme, inveja. Não é ficar, ai meu Deus, eu tenho inveja. E aí fica horrorizado uma semana sem dormir, começa a achar um lixo. É porque que existe dentro de mim, que surge em mim essas, tá? Esse sentimento de inveja. Aí é autoconhecimento, é você ir na raiz da questão. E você ir na raiz da questão é você não lutar contra si mesmo, no sentido de você se achar uma pessoa de, sabe, de péssima índole, nada disso. Isso é herança da igreja, que demonizou bastante as limitações humanas. Não ofereceu solução para nenhuma delas, mas colocou, inclusive, como pecados, os 7 pecados capitais. Quais que são? Alguém poderia me dizer aí? Pode falar.
Quem vai falar o 7 para a gente aí? Gula, inveja, preguiça. Peraí, porque eu li os 7 livros. Gula, inveja, preguiça. Tem Avareza, luxúria. luxúria, isso. Avareza. Faltam 2. Cobiça? Não, cobiça está dentro da inveja, né? Da inveja. Mais algum ou já? Não, faltam 2. Faltam 2. Mas já deu para ter uma ideia aí. Uhum. Isso é sintomático. O que eles colocaram como pecado é sintomático. É apenas a pontinha do iceberg. Ninguém vai comer até explodir o que quer. Existe uma causa por trás. Ninguém compra 5 mil reais de roupa e depois fala, meu Deus, como é que eu vou pagar? É compulsão por compras. O que quer? Entendeu? Por que eu estou colocando isso? Porque não tem cura de obsessão, nem fascinação, nem nada, se a gente não entender o autoconhecimento. Nós não estamos aqui para ficar minha culpa, minha máscara, culpa. Essa atitude já é uma atitude de você. Se você não era obsidiado, você passa a ser depois disso. Que eles adoram. Isso mesmo, vale nada, não presta. Eles nadam de braçada. Quando você vira e fala, eu não sou ninguém. Ai, eu sou um ser pecaminoso. Eu vou direto para um umbral. Essa frase eles adoram. Essa frase, vou direto para um umbral, eles adoram. Isso mesmo, vai mesmo. Estão te esperando aqui. Fazem festa lá no mundo espiritual. Cidade estranha, eles fazem festa lá. Cidade estranha. Pergunto eu, para quê? Para nada. Isso não tem proveito nenhum para o espírito. Inclusive, isso é uma estratégia excelente para eles. Por isso que Jesus fala, o ladrão vem para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Roubar a semente vai cair no seu coração. Matar é morte moral. Entende? E o movimento espírita está sendo atacado. Com vontade. Vamos ficar espertos, gente. Vamos ficar espertos. Vamos abrir o olho. Anota uma coisa que eu vou falar aí para vocês. Se vocês nunca mais lembrar de nada que eu vou dizer para vocês, lembra pelo menos disso. Se você tem noção da responsabilidade que é estar encarnado na Terra e ter acesso ao conhecimento que nós já tivemos até agora, você pode sair de tudo, todas as atividades, tudo. Não saia de estudo do Evangelho. Ah, deixei de ser espírita, então vai arrumar uma toca de Assis para você estudar. Grupo jesuíta. E vai estudar o Evangelho. A Rosa, não faço parte, então você corre e arruma um grupo de estudo Evangelho para você estudar. Pode cair o mundo, você não pode sair do estudo do Evangelho. Isso é o mínimo. É o mínimo. Para a gente se manter ali, ó, minimamente, estou falando minimamente lúcidos. Entende? Minimamente lúcidos. Sintonizados com a mensagem evangélica. Para estar sempre conectado com a lei. Porque senão, aquela semente que caiu ali, vem as tribulações da vida, os problemas, você fica dando importância mais às tribulações da vida, você vai saindo de tudo. Daqui a pouco, cadê fulano? Chega no mundo espiritual, era para ter chegado como completista. Chega antes da hora, falido. Por quê? Porque deixou os problemas da vida engolir. Dá não. Isso nós estamos explorando a questão de número 465 do Livro dos Espíritos. A função deles é essa, eles não têm mais nada para fazer igual criminoso. Eles não têm mais nada para fazer senão arquitetar o crime. Deixa eu ver como é que eu vou fazer um golpe novo aqui. E a gente lá trabalhando, dia de lutando. Ah, acho que eu vou dar um golpe novo do Pix agora. Inventa um golpe. Eles não têm mais nada para fazer.
se não azucrinar a vida dos outros, são os espíritos. Que ora esses inferiores estão encarnados, ora desencarnados. E aí vem a pergunta que é funda, que é a principal, porque Deus permite. Lembra? Nós trabalhamos isso. E aí a resposta, vou ler rapidinho, porque como a gente já comentou, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Ô, gente, o instrumento aqui não é que eles, a missão deles é essa, não. É porque é útil. Isso também é útil. Entenderam? A pegada da resposta? Porque senão a pessoa começa a falar, não, então eles têm uma missão. Não, ninguém tem missão para causar infelicidade na vida de ninguém. Mas esse mal que eles investem e esse processo de influenciação é útil para quê? Olha lá, para colocar em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Nós não estamos falando agora a respeito dos problemas da vida? Eu falando de problema que eu sei que vocês não têm, né, gente? Problema nenhum. Assim, falando só por falar. 2023, nada. Problema nenhum, né? Todo mundo com as contas pagas, né? Não. Os boletos chegando, você manda pra cá que eu pago. Manda pra cá, né? É ou não é? Trânsito, uma maravilha, não prova a fé da gente, não é? Uma delícia o trânsito de Belo Horizonte, cada vez melhor o trânsito, né? Os vizinhos, que é uma bênção, né? E nisso vai. Quer mais ou não? Se a gente for esperar não ter problema para fazer alguma coisa, fazer nunca. Né? Praga não, mas vai fazer nunca não. Porque a gente está no momento que é isso mesmo, é turbulência mesmo. É turbulência, não faz parte do processo. Só que olha lá, eu aproveito disso tudo para provar minha fé, minha constância no bem? E aí depois a pessoa fala, ah, foram obsessores. Não foi não. Foi não. Deu mais importância para o problema do que pela sua lucidez, pela busca do equilíbrio emocional. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Nós estamos refletindo sobre as matrizes, sobre o autoconhecimento, o alerta que nós é que precisamos ter. Se for esperar a conversão de espíritos malévolos para parar de nos influenciar, isso não existe diante da vida. Até mesmo porque, hora a gente está encarnado, hora a gente está desencarnado. E dependendo da nossa condição de renitência no erro, nós não sabemos se o passado aqui próximo a gente não estava ali obsidiando alguém, alimentando vingança no coração das pessoas. A gente não sabe disso. Eu não quero nem saber do passado. Tem gente que fica doida para fazer regressão. Eu conto, vocês contam. Que vai dar ruim se souber da regressão. Vai dar muito ruim. Como espírito que és, espírito é o quê? Potência, inteligência. Tens que progredir na ciência do infinito. Vem cá a pessoa, aquele amigo, que mais parece um amigo da onça, e vem dar aqueles conselhos, então querendo convidar a gente para fazer umas coisas que não vale a pena. Ah lá. Você tem que progredir na ciência do infinito. Para olhar e falar, opa, você é muito meu amigo, adoro você, mas peraí, que esse papo aí não tá bacana, não vou fazer isso não. Entende isso? Tem que saber discernir inteligência e escolher dentre. Fala, não, essa dica aí não vai ser boa, não. Vai ser bacana, não. Daí, passares pelas provas do mal, aqui, ó. Passares pelas provas do mal para chegares ao bem. E aí eles falam que a nossa missão, a missão dos superiores, é colocar no bom caminho. Agora, essa aqui que é a parte que eu queria explorar, porque a gente vai fazer um estudo de caso, e a gente vai entender o quanto isso aqui, ele é um... Assim, quanto que os espíritos superiores nos ajudaram, e o Kardec nos ajudou, ressaltando essa questão aqui,
que é a 466. Desde que sobre ti atuam influências más, é que atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm. Isso é ótimo para eles. Correm a te auxiliar no mal. Logo que desejes praticá-lo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, depois eu corto a gravação, não tem problema não. É momento filosófico. O que é o mal? Colocam para mim aí situações em que nós poderíamos refletir do que seria o mal. O mal é a ausência do bem. Os exemplos. Desejar o mal para outra pessoa, cobiçar o que o outro tem, está um pouco relacionado aos 7 pecados, na minha opinião, assim, a preguiça. Peraí, fala devagar primeiro. Fala devagar para a gente... Eu acho que o mal... dele, primeiro que você falou. O mal, ele está relacionado aos 7 pecados capitais, né, que é a avareza, a preguiça, a ira, a inveja, né, o desejar o que o outro tem, né, eu acho que está ligado a isso. Mas você tinha dito um primeiro. Uai, o que você falou primeiro? É desejar o mal, né? Desejar o mal pro próximo. Tá, ok, vamos ficar nesse. Próximo. Fala aí pra mim, gente, o mal, o que é o mal? Me traz exemplos de mal aí. Eu acho que quando você tem a intenção, como ela falou, desejar mal ao próximo, mas quando você prejudica, né, o próximo com consciência. Você tem atitudes que prejudicam pessoas próximas a você com consciência disso. E para o seu benefício próprio. Você tem atitudes em benefício próprio prejudicando os outros. Se ficar só no desejo não é o mal, não? Na sua concepção? Se ficar só no desejo? Também é assim, viu? É mal também. Não, peraí, João. Deixa ela responder. Se ficar... como na própria pergunta, né? Quando você já começa a desejar, você já atrai os espíritos. Não, mas vamos esquecer dos espíritos agora. Vamos pensar o que é o mal. O desejo, o mal está no desejo? Você complicou. É filosofia, sim. Eu acho que sim, eu acho que se for esse pensamento negativo, sim. Uhum. Tem uma lição do Livro dos Espíritos que eles falam assim, olha, vamos supor que eu quero dar um tiro, deixa eu ver aqui, vou pegar, na Dani. Quer dar um tiro na Dani, mas eu não tenho coragem, não. A outra pessoa dá o tiro. Eu me comprazo com aquilo. Eles perguntam assim, e aí? Quem são os responsáveis pelo mal? Eles dizem, ambos. Por isso que eu te perguntei se a aplicação disso, se o desejo reprimido não seria o mal também. Eu estava querendo chegar aí, estimular a gente a pensar para chegar até aí. Isso é novo, tá? Porque lá atrás era assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Era lucro já não matar. Com Jesus já muda. Agora, com os espíritos superiores, a coisa já desdobra muito também. Entendeu? Que às vezes você não precisa fazer nada. E não fazer nada é um grande mal. Mas eu acho, é o seguinte... Espera só um pouquinho. Que é o seguinte, Dayana. Além... vamos supor, eu não quero o mal da Dana. Eu não quero o mal dela. Não desejo mal contra ela. Mas outra pessoa deseja. E eu vejo que essa outra pessoa deseja e trama alguma coisa contra a Dani. Eu vejo, não faço nada. Melhor não ser espírita, não é? Vai carregar uma...
Porque eu acho o seguinte, o mal que vier do bem que você não fez É isso. é sua responsabilidade. O mal está, eu vejo alguém tramando alguma coisa contra a Dani, não faço nada. E aí a vida da Dani é destruída. A responsabilidade de quem? De quem fez o mal, de quem não fez nada como bem. E aí a humanidade toda tá nessa, tá? Toda tá nessa. Eu entendi, Rose. Engraçado que eu estou assistindo uma série que mostra muito isso. Você calar, você sabe o que está acontecendo, está vendo a pessoa sendo prejudicada, mas você se cala porque você não quer se envolver. E eu tenho ficado até irritada nessa série por isso. Bom laboratório. E é o que você falou, é o que acontece no dia a dia. Muitas Todo pessoas dia. se calam porque, tipo, eu não vou me envolver porque eu não tenho nada com isso. Exatamente. Mas sem você não... entender que a humanidade é uma. Exato. Todo mundo tem a ver com tudo. Ah, mas eu não sei, então, o que eu posso fazer nessa situação? Então, vamos nos instruir para saber o que vai fazer. Por exemplo, feminicídio. Isso não é um caso de mulheres, não. Isso não é um problema das mulheres, isso é um problema da humanidade. E todo mundo pode fazer alguma coisa com isso. A começar por mudar o modo de pensar, educar melhor as crianças, e tem que tratar as mulheres com mais respeito, com mais humanidade, parar com invejinha, conversinha, com falar mal, e por aí vai. Parar com competitividade, e por aí vai. Todo mundo pode fazer, porque isso não é uma questão de alguns, isso é uma questão de todos e todas. Todo mundo. É a falência da humanidade, dados como esse, como acontece no caso do feminicídio. É a falência da humanidade. Pode falar, Isla. É porque me veio aqui um exemplo que é muito interessante, que criou um precedente muito interessante. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, além dos soldados, comandantes e tudo mais, nazistas que praticavam tortura, tudo relacionado ao Holocausto, os moradores que viviam ao lado dos campos de concentração também foram julgados. E eles foram julgados pela seguinte afirmação: vocês não sabiam o que era praticado ali dentro? Vocês escolheram não ver. Dezenas de caminhões de pessoas eram tragos todos os dias, não saía ninguém. Vocês não desconfiaram? Então, várias pessoas que, para muitos, eram tido como inocentes, eram só pessoas camponesas que moravam ali do lado de alguma instalação do exército, foram condenadas pelo Tribunal Internacional como coparticipantes do Holocausto, porque é o bem que não foi feito. Só de ver e fingir que não vê. Exato. É muito isso. Obrigada pelo exemplo. Histórico isso, né? Fala, Emília. Opa, boa noite, Rose. Também lembrando que cada pessoa também faz o que ela é capaz de fazer naquele momento. Que nem você falou, vão correr atrás da informação, né, para conseguir participar e ajudar. Mas muitas vezes elas fazem, deixam de fazer, a ausência da realização da ação é também por medo, né? Às vezes ela não está preparada para situações que possam vir a acontecer após o posicionamento dela. Né? Então, assim, eu vejo isso muito, assim, exemplos diários, por exemplo, a omissão de socorro, que nem você falou, nosso do feminicídio, a ausência de socorro no dia a dia. Você vê, às vezes, a pessoa tendo uma briga no trânsito, tendo um assalto que você está vendo ali, a pessoa sendo assaltada, e você passa porque vai falar, não, eu não vou mexer não, porque senão pode vir para mim, pode machucar a mim, né? Então, assim, às vezes a pessoa não está preparada para ter uma ação. Não é nem que ela não vai fazer por maldade, às vezes vai fazer do tipo, também porque ela não está preparada para dar sequência nessa situação, né? Vamos dizer, você parou a briga, parou, interviu, e aí o que você vai fazer? Muitas vezes a pessoa não consegue. Aí são casos muito específicos, né? Aí são casos muito específicos.
Entende? Por exemplo, se uma mulher está sendo brutalmente agredida por um homem. Óbvio que se entrar outra mulher vai apanhar também. Se ela for fazer alguma coisa no campo da força, ela vai apanhar também. Exato, e as pessoas estão ficando omistas nisso, né? Mas isso é específico. Isso é muito específico. É. Existem coisas maiores. Eu tratei aqui de educação de filhos, de mudança de mentalidade. Isso todo mundo pode fazer. Está ao alcance de todo mundo. Mudar uma mentalidade. Parar com rivalidade. Isso é algo que todo mundo pode fazer. Buscar informações e conhecimentos mais amplos sobre os assuntos. Sobre a vida. Por exemplo, suicídio. Nós, espíritas, a meu ver, estamos nos comprometendo que a gente não faz nada em relação a suicídio. Só tem seminários em setembro, como se as pessoas só se matassem em setembro. Como a doutrina espírita é uma doutrina embasada na imortalidade, ela surge partindo da imortalidade da alma, nós deveríamos encabeçar projetos, entende? Para acolher as pessoas com estado depressivo, depressão, bipolaridade, transtorno mental e ideação suicida. Isso é fato. Então, doutrina espírita, como filosofia, é profunda. Responsabiliza todos nós. Faz com que a gente tenha um olhar mais atento em relação ao outro, à situação que nós estamos vivendo, para dizer, isso é um problema nosso. Isso não é um problema do outro. Ah, não tem esse problema na família, não tem. Será que não tem? Isso que é refletir sobre o mal. Não é só virar e falar, nunca matei ninguém, não bato em ninguém, fico reprimindo tudo, não xingo ninguém, estou engolindo todos os sapos. Tá, mas está fazendo o bem que deveria fazer? Ou seja, o espiritismo, ele nos alerta para algo muito mais profundo no quesito responsabilidade pessoal. Quer falar, Daiane? Não, é que a Isabela colocou uma coisa aqui que eu comecei a pensar, que ela falou, às vezes a pessoa não tem esse entendimento, mas nós que já temos somos também culpados, que ela está sem som. Então, você deu essa... nós que somos espíritas, que temos esse conhecimento, você está certíssimo, a gente tem que também procurar passar as informações para as pessoas, e eu acho que essa questão do comodismo das pessoas é muito grande. Eu vejo muito isso, eu sou da área da saúde, então é muito fácil você se acomodar e achar que não está acontecendo nada, ou pôr uma venda nos olhos e pronto. A gente tem acesso hoje a várias informações. As pessoas hoje preferem, às vezes, ficar no TikTok, vendo um mundo feliz que não existe, do que buscar esses tipos de informação. Então, assim... quando a gente tem um conhecimento, realmente pesa mais, porque a gente vai ser cobrado. Então, às vezes, é mais fácil... Fazer nossa parte está excelente. Hã? Se a gente fizer a nossa parte, está excelente. Isso. Mas é uma coisa que eu sempre converso com o Luiz aqui. É muito fácil, assim, igual você falou, é muito fácil. Eu não estou fazendo mal a ninguém, então tá bom. Às vezes, Deus te deu... Você vem nessa encarnação com um recurso financeiro muito bom. Privilégios que você poderia estar ajudando o próximo, e o que você fez com isso? Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que pensar e buscar as informações mesmo, não é ficar acomodada e achar, eu não faço mal, e eu estou bem, não devo nada a ninguém, acabou. Né? Estou muito bem nessa vida. Domingo agora eu entrevistei uma senhora de São Paulo, que ela é uma Ielorixá, uma mãe de santo. Ela, várias vezes por semana, ela faz marmitex e sai para levar para pessoas em situação de rua. Uma gigante na luta contra a fome. E aí tem dia que ela fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eles fazem como se fosse um arroz temperado, às vezes tipo um macarrão. Eles fazem esses alimentos assim, né? Misturadinhos para facilitar e leva. E aí tem dia que não tem nada. Tipo assim, não tem nada para acrescentar daquele
daquela, né, acrescentar aquela comida, tornar aquela comida mais rica nutritivamente. Aí ele sai pedindo R$ 4 aqui, R$ 3 ali, sabe? Para fazer. Uma mulher. Ela tem o que comer todo dia. Mas isso para ela não basta. Já pensaram o que você sai? Uma coisa, gente, e quando eu falo uma mulher fazendo isso, claro, com as filhas de São dela, algumas pessoas ajudando, e são vários marmitex. Não é um marmitex que ela pega e vai levar, não. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ela recebeu em novembro um prêmio, que é o Carolina Maria de Jesus, a luta contra a fome. Foi homenageada por tanto que uma mulher sozinha consegue fazer. E se cada um fizer alguma coisa? Mas a maioria pensa, não, mas isso aí é o governo, isso é uma coisa que não tem como a gente resolver, isso aí é só... Né? Os movimentos sociais estão gritando, né? Seria bom a gente ouvir um pouquinho, assim, quais que são as queixas. Entenderam aí a questão de até onde vai o mal? Perceberam? Né? Se tem uma coisa que os espíritos de treva adoram, é inércia. Uma casa espírita na inércia, que não produz, que não cria lá os seus grupos de estudo, de aperfeiçoamento, seminário. Se agradar a treva é só não fazer nada. Que seja uma casa espírita morta. Você já está fazendo um grande papel para a treva. Faça lá um departamento doutrinário de qualquer jeito lá, que é quando a pessoa vira para o esposo, fala, esposo, estou perguntando, você queria fazer, você podia fazer uma palestra lá na casa espírita? Aí o esposo, estou perguntando, qual que é o tema? Fala, não, você pode escolher o tema, aquela coisa jogada, solta, sem um planejamento, uma organização, com um seminário de aprofundamento, com grupos de estudo. Se não tiver isso, está agradando a treva. Basta não fazer nada. Se ficar só no estudo também, não for para promoção social também, não falei assistência social, não, tá? Promoção social. Tirar da miséria. Alimentando miséria, não. Tirar da miséria. É outra coisa que eles adoram também. Né? Porque aí a pessoa está se iludindo, está fazendo aquilo ali, está se iludindo. É duro isso, gente, ouvir? Mas a gente está num grupo maduro. Aqui nós não estamos numa reunião pública. Né? Reunião pública a gente não fala isso. Né? A gente finge que é tudo tranquilo no movimento espírita, não é? A gente não vai falar o que pega na verdade, mas aqui a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa ir na raiz das questões. Então, continuando aqui. A Elsa quer falar, Rosa. Desculpa. Desculpa, Elcia. Não, sem problema. Não, que isso. Eu acredito o seguinte, sabe? Que a gente só vai melhorar mesmo em todas essas questões, sejam elas específicas ou gerais, igual você falou, do feminicídio, do racismo, né, de homofobias e etc, etc. Quando eu me conscientizar que se eu estou bem, o outro vai estar bem. E se o outro está bem, eu vou estar bem. Exatamente. Então, enquanto eu não me conscientizar disso, eu não faço esse movimento que você falou, sabe? De ir, de fazer, igual essa senhora que você falou. Se ela der 50 marmitex, ela está matando fome de 50. Entendeu? 50 deixou de dormir com o estômago roncando, porque a gente é muito... a gente quer fazer grandes feitos, né? Eu não posso dar 10 marmitas, não. Eu tenho que dar 100. Senão não né? serve, não. Senão não serve, né? Então, eu não posso conversar, então, eu não posso dar minha palavra, então eu não dou nem um bom dia. Então, a gente quer grandes feitos, né? E a espiritualidade não exige da gente grandes feitos, não. Não. A gente vai começando, pequenininho mesmo. A casa a gente começa pelo alicerce, não é pelo telhado. Exatamente. Então... Inclusive, é uma prova de amor quando você tem só aquilo, mas você fala assim mesmo, eu vou dar isso aqui. Que é esse tiquinho, esse pouquinho que eu estou fazendo com amor. Por exemplo, uma coisa que todo mundo tinha que fazer, a meu ver, faz uns kitzinhos de higiene e dá para as pessoas em situação de rua.
Eles também tomam banho, as mulheres também menstruam, eles precisam de papel higiênico, isso todo mundo pode fazer. A minha Faz irmã, os kits, entrega, gente, chega perto deles lá, entrega, isso todo mundo pode fazer 2 ou 3 por mês. a minha irmã mora em São Paulo, sabe? E o que que ela faz? Durante a semana, o que não é o que sobra, mas assim, ela fez um feijão, sobrou aquele feijão, ela congela. E vai, na sexta-feira, ela faz todos os kits e acrescenta o que ela acha que pode acrescentar uma linguiça, uma coisa, e distribui na sexta-feira Nossa, bacana. ou no sinal, ou debaixo de viaduto. Ela sai com o marido dela, com os kits que ela preparou durante a semana, e distribui aqueles kits na sexta-feira. Olha que lindo isso. Entendeu? Igual ela fala isso, olha, eu não posso dar 100, mas os meus 20, meus 15, eu vou dar. Qual é o nome da sua irmã? Helenice. Helenice não passa fome nunca na vida dela. É. Isso aí a pessoa adquire um mérito espiritual gigantesco, assim. A simpatia, porque cada pessoa que se alimenta, aquele espírito vira uma... Não é assim com a gente, quando a pessoa faz uma coisa boa com a gente não fica num sentimento de gratidão profunda pela pessoa. Você não se sente tão... Fala, nossa, a pessoa lembrou, me viu, lembrou de mim. Né? Então, Coisa assim, linda. e a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a fazer o pouco para ir merecendo muito, sabe? Isso mesmo. Isso mesmo. Aquele que for fiel no pouco é no muito, né, Elcio? Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esplendor. Mas se for também como a nossa amiga, quem colocou, eu esqueci o nome dela, que falou dos 7 pecados capitais, Rejane? Foi Rejane? Da preguiça? Foi sim. Então, Rejane, se a pessoa for aquela pessoa que adora uma preguiça, vai ter também. Olha lá. Porque aqui é o semelhante atrai semelhante, fofoqueiro que vai ser rodeado por uma nuvem de fofoqueiros, né? Um maledicente que vai ser rodeado por uma nuvem de maledicente. Não precisa ir muito, não. Quem já assistiu aí Balanço Geral ou Cidade Alerta? Sabe como é que é? Aquilo não arrasta a multidão? O pessoal não adora? Aí, há um exemplo disso aí. É sensacionalista, não tem compromisso com a verdade. Quanto mais trágico, melhor. Não é? Quanto mais trágico, melhor para ele. Não estão preocupados se aquilo vai chocar. Se aquilo, não estão preocupados com a população, se aquilo vai adoecer a população inteira. Mas arrasta a multidão. É um exemplo. Claro que infeliz, né? Claro que infeliz. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciar para o bem. Olha que bacana isso. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Sabe com quem a gente tem que andar? Diz que é junto dos bancos, nós fica melhor, né? A gente tem que andar perto de pessoa que bota a gente para cima, que não deixa a gente desistir, que incentiva a gente a perseverar, que apoia a gente na hora que a gente dá uma fraquejada, dá uma balançada. É esse tipo de pessoa. Não é pessoa que fica criticando a gente, jogando na cara as coisas, não. Pessoas que botam a gente para cima, no sentido de, vamos lá, vamos fazer um projetinho aqui, vamos fazer um projetinho ali, vamos envolver a família toda. Eu acho que se cada família, vamos supor, tem um espírita que é só aquele espírito da família toda, pois envolve a família toda. Pede, gente, quem pode dar 2, 3, 4 sabonetes aí? Vai fazendo, envolve a família inteira, contamina a sua família. Entende isso? E aí a rede vai só aumentando. O contrário também acontece, que quando a gente junta na família, para fazer aquele almoço de domingo bacana, e dá tragédia no final do almoço. Que um começa a falar mal do outro, e os espíritos adoram isso. Fala isso, fala mesmo, fala mal. Tô brincando não, tá no livro Missionários da Luz.
Aquela família lá comendo, falando de problema. André Luiz chega e vê aqueles vampiros se alimentando através das narinas, da boca das pessoas. André Luiz fica horrorizado. Meu Deus. Aí o Alexandre fala, olha o teor da conversa na mesa. Olha o tipo de conversa, trazendo problema e preocupação para a mesa, um desequilíbrio total. Aquilo foi uma festa para os espíritos obsessores. André Luiz ficou chocado. Aí, falou, como é que Deus permite isso, não é vítima? Não, André, todo mundo aqui é lúcido. Não, e tem gente que assiste esses jornais que eu falei aí, tipo, comendo. Tá comendo veneno, Isabela, ele não sabe. Hora de comida é sagrado, não dizia nossa vozinha, porque minha avó dizia isso, minha mãe também dizia. Opa, baixa o som, desliga a televisão, que agora é hora de comer, é hora sagrada. Vou focar na alimentação, sabedoria profunda. E nem estudou magnetismo, hein? Nunca estudou missionários da luz. Na hora de comer, é hora de comer. Não é hora de comer assistindo uma coisa, porque está desfocado. Você só come ali e não se nutre. Comida tem que ser uma comida consciente, né? Finalizando aqui, ó, é assim que Deus confia a nossa consciência. Olha aqui, a escolha do caminho. Confia a nossa consciência a escolha do caminho. Que devamos seguir. E a liberdade de ceder a uma ou a outra influências contrárias que se exercem sobre nós. O que isso quer dizer? Deus nos faz senhores e senhoras de nós mesmos. Ele é tão maravilhoso que ele fala assim, eu quero criar filhos inteligentes para serem senhores de si. E não dependentes nesse contexto da decisão, tá, gente? Porque na vida nós somos interdependentes. Todo mundo precisa de todo mundo. Um dia a gente está bem, a gente ajuda o outro. O outro dia, a gente não está bem, o outro ajuda a gente. Nós somos interdependentes para tudo. Mas nesse contexto que nós estamos refletindo aqui, do desenvolvimento da habilidade, da inteligência, do discernimento entre o bem e o mal, nessa capacidade de escolher isso, cada um precisa ser senhor de si. Por quê? Aquilo que o João acha que é ótimo, pode ser que não seja bacana para a Luciana, talvez não seja para a Daniela, para a Isla. São universos diferentes. Percebe isso? Não é diferente no universo espiritual. A sintonia, ela parte daí. A temática sintonia parte daí. Aqui nós estamos em sintonia. Que nós estamos vibrando, sabe? Na mesma faixa, no sentido de que é o objetivo comum. Aqui é o objetivo comum. Tranquilo? Até aqui, perguntas sobre isso que eu acabei de dizer? Ô, Dani, até que horas mesmo? Meia-noite, né? Até as 21h30. É. Dani sem graça, hein, Dani? É, tem um pouquinho de Inês aqui dentro de mim. É. Não tô nada. A Inês não... Eu fico feliz quando é a Inês que está fazendo o negócio, mas não adianta que ela coloca os agregados dela tudo para me vigiar. Eu sou uma boa representante. Olha lá, ó. Aqui é a continuação daquele trecho do Livro dos Médiuns que a gente estava conversando. Olha lá, fascinado, gente. Fascinado, você pode fazer tudo para ele entender que ele é um fascinado, mas ele não entende. Ele não vê, não percebe por causa da ilusão. Lembra que eu citei para vocês aqui, ó, a questão da ilusão, ó? O codificador, ele descreve a fascinação como é a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento. E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. O que acontece? Na obsessão simples, semana que vem a gente vai pegar as 3, tá? Esmiuçar bem bacaninha. Só para a gente aqui fazer uma conexão. Na influenciação simples, eu dou uma sugestão para a Isla aqui, ela vai parar, observar e vai avaliar.
se aquele conselho que eu dou para ela, se aquele convite que eu faço a ela, se é um convite saudável, se é bom para ela ou não. Então, ela consegue discernir. Por isso que a gente tem que focar bastante no desenvolvimento da inteligência, tá? Estudar bastante para ter reserva analítica. Você ter de onde tirar a comparação. Lembra a tentação do deserto de Jesus? Lembra da tentação do deserto? Ó, eu vou trabalhar aqui o que eu tenho que trabalhar, Dani. Qualquer coisa, se não der para trabalhar o estudo de casa, na semana que vem eu trabalho. Eu não aguento fazer os trem com pressa, não. Lá vai eu puxar outro versículo aqui, ó. Tentação do deserto. Isso aqui cabe. Tentação do deserto. Kardec fala assim, gente, tentação do deserto é uma parábola. Que Jesus é um Cristo. Ele não poderia sucumbir à influência de nenhum espírito. Entendi? Vocês entendem isso? Nós estamos lidando aqui com Cristo planetário. Tá? O que é tentação? O Chico fala, tentação é um trem que a gente vive correndo, mas doido que ela pega a gente. Vocês lembram disso? Que a gente finge que quer mudar, mas às vezes não quer. Só há tentação quando há vontade e resistência ao mal. Se eu me comprasse com aquilo ainda, não vai ter tentação. Tem uma frase do André Luiz no livro Paz e Renovação, esse livro aqui, ó. Adoro ele. É um livro todo obsidiado. Tô brincando. É um livro que fala sobre o processo obsessivo nos seus vários níveis. Isso aqui por isso que é Paz e Renovação, que é um livro para evitar processos obsessivos. Tem uma lição aqui que chama Chaves Libertadoras. Chaves libertadoras para André Luiz são os problemas da vida, que a gente fica doido para ficar livre. O André Luiz chama de chaves libertadoras. E aí, quando chega na parte da tentação, ele fala assim, todo desafio conturba. Sem tentação, porém, nunca se mede a própria resistência. Sensacional, não é? Ai, meu Deus, me livre da tentação, né? Se você não tiver tentação, você não sabe o limite da sua resistência em relação àquilo. E cada vez você vai se policiando mais, você vai se vigiando mais, você vai buscando um fortalecimento. Todo desafio conturba, sem tentação, porém, nunca se mede a própria resistência. Por isso que o espiritismo muda tudo. A gente não tem que ter medo de viver. Você tem que viver em estado de alerta, de atenção. Atenção do vigia. Sabe o vigia? Deixa eu ver quem que é. É a Emília da área da segurança. Se eu perguntar para ela qual que é a postura, se eu não me engano, ela é militar. Se eu perguntar qual que é a postura de um militar, de um soldado ou de um vigia, vocês vão saber também. Qual que é o posicionamento? É no centro de um ambiente? Não, é estratégico. Não é? Sim ou não? Ele se posiciona de forma com que ele tenha uma proteção, né? Atrás, aqui está a parede, né? E eu possa ter uma visão panorâmica. E aqui eu estou protegida. Para eu não ser pega aqui por trás. Tá claro? Consegue perceber? E o que o vigia, ou soldado, ou militar tem? Atenção. O que é tensão? A ausência de tensão. É o estado de alerta. Você não pode estar tenso, não. Se você ficar tenso, você não aguenta 3 anos de espiritismo tenso. Daqui a pouco vai te dar uma melancolia. Não. Não é tenso, é atenção. É estado de alerta, observação da vida. Não é consciência de sono, não. Que a gente liga o piloto automático e age, não. É estado de alerta. É pensar antes de agir, pensar antes de falar. Se observar mais. Isso não é só na análise, não, tá? Na terapia, na psicóloga, não, tá? É na vida. É na vida. O que aconteceu com Jesus? O texto diz, dentro do processo metafórico, o texto, que vem o inimigo para testar Jesus. Vem o inimigo para testar Jesus, né?
para provar Jesus. E aí? Aí, o inimigo vira e diz, primeira sugestão, diga a esta pedra que se transforma em pão. Jesus está há 40 dias no deserto. Só que ele não fala, ele não dá uma sugestão dessa assim do nada, não. Né? Ele fala assim, porque está escrito na lei? Ele usa a lei. Não, nessa parte não usa a lei, não. É Jesus que usa a lei. Nessa parte ele não usa a lei. Ele trabalha com o poder de Jesus. Diga essas pedras que se transformam em pão. E aí a resposta de Jesus é embasada na lei. Que a segunda tentação em diante é que ele usa a própria lei. E aí Jesus fala, está escrito na lei, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para dizer, o meu alimento é outro. Meu alimento não é exercer poder aqui, ali, não é? Usar a mediunidade como... Não. Meu poder aqui é outro. É poder de servir, né? O poder do Cristo é o poder de servir. E aí ele vai e usa a segunda tentação, mas aí ele já usa embasado na Torá. Que ele vira e fala assim, então lança-te do precipício, porque está escrito na lei. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem os seus caminhos, para que nem com o pé você tropece em alguma pedra. Ele usa um trecho da Torá para tentar Jesus. E aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí fica nesse jogo. O que o evangelho, a passagem, a parábola quer dizer para a gente? Se você não for um indivíduo que você tiver base para responder à altura, você vai virar uma marionete. Você simplesmente vai aderir e vai acatar. Quando Jesus responde com embasamento, com reserva analítica, e justifica o motivo pelo qual ele não faria da pedra, transformaria a pedra em pão, ele fala, opa, o nível aqui é outro. E ele começa a usar a lei. Então, eu vou dizer uma coisa, se você é espírita, fique atento. Porque os espíritos influenciam na medida do seu conhecimento. Isso foi um laboratório que eu fiz no Hospital André Luiz, quando eu tinha a oportunidade de conversar com os pacientes, principalmente os de ideação suicida. Eles diziam assim, olha, eu ouço uma voz muito clara para dizer, faça isso, faça aquilo. No caso do autoextermínio, né? Agora, com outros que às vezes tinham base religiosa, evangélica, que já tinham uma compreensão de que o suicídio é uma infração da lei, era sutil a abordagem. Estou dizendo que toda ideação suicida é obsessão, não, tá? Tá claro? Vou repetir. Não estou dizendo que toda ideação suicida é obsessão. Agora, se uma mente está doente, vai sintonizar com mentes doentes. Eu estou dizendo que não é sempre que a obsessão é a origem da ideação suicida. Então, com uns, a ordem era direta, com outros era sutil. Aí pegava no ponto fraco, trabalhava sentimento de menos-valia. Você não vale nada mesmo, olha para você ver, seus irmãos, suas irmãs trabalhavam comparação. Né? Você não consegue as coisas para sua vida, olha que trabalhava nisso. Pensamento derrotista. E o indivíduo ia só deprimindo. É claro que vai ficar uma coisa mais sofisticada na medida que você vai acessando conhecimentos maiores. Agora, mas você tem uma base infinitamente maior para detectar e saber os motivos pelo qual você não vai agir daquela maneira. E aí que está a importância do ensino. E por isso que eu acho que todo mundo tem que estudar o evangelho. Porque o evangelho é que transforma. É o evangelho que aponta. O espiritismo informa, o evangelho transforma. Isso é fato. O espiritismo informa. Isso aqui nós estamos trabalhando no nível da informação, no conteúdo informacional. Mas quem transforma realmente os nossos valores
para dizer assim, fica mais esperto, fulano, a porta é estreita. Dá para você levar a família inteira. Se bobear, você tem que passar de ladinho, é só você. Você é responsável por você. E a pessoa está querendo viver pela família inteira. Evangelho tem resposta para tudo. Jesus mostra isso na passagem. Que ele não era um zezão. Ninguém ia manobrar com a lei para iludir ele. Agora, tem muita gente que manobra com a lei aí, deturpa o espiritismo e ensina na tribuna. Como diz o Evangelho, serão chamados pequenos no reino dos céus. Fica botando terror nas pessoas, falando de transição planetária, chupão, umbral, pressionando as pessoas. Vocês têm que melhorar. Já viram um estudo assim? Prefiro assistir Netflix. Mais lucro. Assistir Netflix. Grey's Anatomy. Assisti 4 vezes, gente. Esses dias fui procurar na Netflix, tirou da Netflix, fiquei tão chateada. Ô, dó. Deu. Parece, eu falo assim, não, que palestra é essa, gente? Misericórdia, a pessoa sai assim, ó, até curvada da palestra. Pois é, isso é plano de treva. A pessoa só não sabe. Fala, não, gente, vamos desistir, não, é isso mesmo. Tem dia que a gente acerta, tem dia que a gente erra, mas vamos perseverar, que isso faz parte do autoconhecimento. Percebe que a diferença que é? O alvo é um acerto, gente. Inclusive, o significado da palavra pecado é esse, errar o alvo, né? Errou, mira de novo. E tá tudo certo. Vamos espelhar nos atletas esportistas? Já viram? Quem é atleta aí? Eu sou atleta. Pra você fazer um movimento certo, você tem que fazer 200 errados para você acertar o certo. Entende isso? Ou não? Então, vamos trazer para um universo mais comum. Você pega uma receita de um bolo da vizinha maravilhoso. Ela te passa a receita, mas tem coisa que ela não passa, não. Por que ela não passa? Porque é no fazer. E você acha que você vai pegar a primeira vez que vai fazer receita, vai dar certo? Você vai achar o ponto das coisas? Não. Ou então você pode até acertar pela sorte. Na primeira ou segunda, sai um bolo meio empaçocado. Sempre tem um ponto. E aí você vai fazendo. Você vai fazendo. É assim com tudo. É trabalho manual, é no campo da inteligência, é no conteúdo informacional que você vai ser uma pessoa, um comunicador espírita, você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Ninguém começa assim, não existe nada assim, feito assim. Isso faz parte do processo. Um nadador vai lá aumentando o seu potencial, vai expandindo seus pulmões, vai aumentando a sua resistência. E a gente achando que a transformação moral é assim, uma coisa... Não, gente, tudo na vida é assim. É com muita persistência. E aí, olha aqui. Tem 5 minutos, viu, Dani? Só vou te avisar que eu tenho 5 minutos. O próximo trecho que eu comecei falando é a fascinação. O fascinado não acredita que esteja enganado. Por quê? Olha aqui, o espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega. Eu acho que eu vou ter que voltar disso aqui na semana que vem. Por quê? Porque, inclusive, nós começamos agora, vamos começar um curso de expositor, né? Expositora e expositor. Pelo menos os cursos de expositor e expositora do Religare não é oratório espírita. Porque falar bem, qualquer um pode aprender. Falar com proveito. Falar dentro de uma linha lógica e falar para o coração é outra coisa. Então, não é oratória espírita. Não é a arte de falar bonito. Isso aí procura lá, é Darcy Ribeiro não, Laí Ribeiro, Cortella. Inclusive, eu nem acho Cortella tão bom orador assim, que ele anda demais. Ataca a labirintite da gente. Mas tem grandes oradores por aí. Mas não é espiritismo. Espiritismo tem que ter firula, não, ué.
Não tem raciocínio lógico, é filosofia. É você sentir cada coração do ouvinte ali, mesmo que ninguém abra a boca. Uma tarefa mediúnica. Ou seja, não dá para ouvir, não dá para acreditar em tudo que se ouve. Não dá para ter isso aqui que o Kardec fala no texto, ó, que é confiança cega. Mas o expositor falou porque ele está errado, mas ele falou com tanta convicção que todo mundo acreditou. Porque o povo não leu o livro dos Espíritos, não tem referência. E nisso é que a gente entra ano, sai ano, a gente vê os mesmos absurdos doutrinários. E todo mundo repete, porque a pessoa fala com tanta convicção que você acredita. Eu só consigo perceber se joio é joio e trigo é trigo, eu só consigo perceber a diferença se eu de fato souber o que é joio e se eu de fato souber o que é trigo. Porque, do contrário, eu acho que tudo é a mesma coisa. Vem Kardec e fala, os fascinados vão ver tudo como trigo. Ainda que não produza benefício nenhum, vão ver tudo como trigo. Perde o senso crítico. E aí, como é que faz para arrancar um indivíduo desse? É aí que é duro. Porque isso aqui, ó, isso destrói famílias, relacionamentos, tudo com essa confiança cega. Olha lá, que o impede de ver um embuste e de compreender o absurdo. E não é o caso pior, não, que ainda tem um quadro pior do que esse, que é a subjugação, que é estar debaixo do jugo de alguém. Sabe o que é mais complicado? Tem 1 minuto, Dani. O mais complicado é que isso acontece de encarnado para encarnado o tempo inteiro. Uma pessoa que vive num relacionamento abusivo e que às vezes olha e fala, não, mas isso é uma prova de amor. Que é aqueles ciúmes obsessivos, aquelas posturas obsessivas, que é de ficar, olha o telefone, pede para mostrar onde que está, e reclama do que veste, e corrige o modo de falar, o modo de sentar, o modo de viver, o modo... Isso está mais comum do que a gente imagina. Está no auge dos relacionamentos possessivos, tóxicos. E a pessoa percebe que é, e aí fica anos. Porque não é uma coisa tão simples assim. Porque primeiro começa de uma forma muito sutil. Sutil. Não, tô preocupada, eu queria só saber se chegou bem, eu estava preocupado. Mentira. Isso é controle. Mas vai dizer que é controle? Os espíritos se revelam? Não, é lobo em pele de cordeiro. Assim acontece com o ser humano, a mesma coisa. Percebe isso? E a pessoa fica ali. 5 anos. 10 anos. E sendo destruída. E quando chega a sair do relacionamento, se sair vivo, quando chega a sair do relacionamento, sai destruído. Pessoa. A mulher ou o homem. Destruído. Porque um relacionamento abusivo elimina a vitalidade, a personalidade, a pessoa some praticamente. A personalidade some praticamente. Ai, Rosa, mas o tema não era fascinação? É isso que nós estamos falando, fascinação. Como é que a pessoa, quando vai namorar, não vê todos os sinais da outra pessoa? Ah, mas se a vida me deu, eu tenho antipatia desses trem, tudo tem um propósito. Se não aconteceu, é porque não chegou na hora. Isso é falso, tá? Vai estudar para parar de repetir bobagem. Não, mas com o tempo muda. Porque se tá na minha vida, assim, a vida me deu para que eu pudesse... Já ouviram isso? Sim, não? Não? Vocês nunca ouviram?
Nenhuma pessoa espírita que vive relacionamento abusivo, tóxico, fala, não, mas que essa a vida me deu, tem um propósito, que tem um propósito na minha vida de ajudar fulano. Ajudar não, filho. É cada um cuidando da sua vida. A porta é estreita, repito. Entende? Essas coisas que a gente precisa cortar no movimento espírita, que é falso. Relacionamento é para uma vida em construção, parceria. Inclusive, gente, para quem não sabe, nós estudamos o livro Vida e Sexo todo sábado às 18 horas. Quem quiser participar, fala lá no grupo, que eu coloco vocês lá no grupo do estudo da Vida e Sexo. A gente trata disso. Relacionamento, pai e filho, mãe narcisista, lá, isso aí que a gente trata. Sobre os nossos desafios em vida, em família, relacionamento. Ou seja, a realidade espiritual, ela é mais vívida do que a gente imagina. Esse processo de influenciação do outro, de manipular o outro, fazer do outro marionete. E tem gente que tem medo de espírito. Fantasma. Eu conto, vocês contam? Quem ainda tá assim continua com medo. Hã? Quem está do lado ainda assim continua com medo. Ainda assim continua com medo. E espírita com medo de espírito. Sim. Às vezes está lidando com a pessoa ali, trevozinha do lado ali, que está fazendo de gato e sapato, a pessoa não percebe. Tem medo de espírito, espírito é o menos mal. Percebe até onde vai o estudo? É para a gente ficar atento a isso. Ter um pouquinho mais de senso crítico. Ah, mas se eu perceber que o outro falou uma bobagem, tá tudo certo. Você não tem que desfazer do outro. É a visão do outro, é o modo do outro ser. Você só não vai se deixar manipular. Não é para você ficar corrigindo as pessoas, sendo deselegante, agindo com falta de educação, ser agressivo. Não, porque o evangelho ensina para a gente dar o outro lado, não é o mesmo lado ruim, não. É o outro lado. Tratar com respeito. Isso faz parte da fragilidade humana, né? Como diz Jesus acho que foi para Tiago, o ser humano é mais frágil do que mal. E assim que a gente finaliza a aula 3, né? A aula de hoje. Semana que vem nós vamos trabalhar aqui, ó, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Vocês já anotam aí, fazendo favor? Que é um capítulo, vou colocar lá também, capítulo 19, Dominação Telepática. Tá? É um quadro que nós vamos trabalhar sobre um casal cujo personagem, o homem, estava passando por um processo de fascinação. Combinado? Aí a gente aprofunda um pouco mais e adentra na temática que é obsessão, simples, fascinação e subjugação. Obrigada pela companhia. Beijo para vocês. Até semana que vem, tá? Vamos fazer nossa prece de agradecimento. Eu passo a palavra aí para Dani. Obrigada, Rose. E eu gostaria de convidar a nossa pequena luz aí, e grande